Neste vídeo, vamos te mostrar alguns dos gigantes mais inacreditáveis que a história humana já produziu, desde as pessoas mais altas de todos os tempos até os atletas mais massivos do mundo e os recordes corporais mais extremos que você já viu. Então prepare-se para algo curioso e inacreditavelmente gigantesco. Começamos com um verdadeiro ícone, Paul Sturges. Ele é um daqueles atletas que atraíam todos os olhares na quadra e faziam o time inteiro parecer pequeno ao lado dele. Mas não por causa do seu desempenho, e sim por causa da sua altura enorme. Paul Sturges foi o jogador de basquete mais alto do mundo. O atleta nascido na Inglaterra mede incríveis 2,34 metros, sendo praticamente feito sob medida para o basquete. Ele consegue tocar o aro estando em pé, sem precisar pular nem um centímetro. Isso significa que ele pode enterrar a bola com extrema precisão e tem uma enorme vantagem sobre seus adversários. E como sua envergadura também é recordista, ele pode bloquear qualquer jogador sem esforço. Mesmo que não esteja exatamente na frente do atacante, ainda consegue bloquear com o braço estendido. No entanto, sua altura também o limitava. Ele era muito lento e pouco ágil para alcançar as ligas de elite do basquete profissional. A maior parte do tempo jogou em equipes de divisões inferiores, incluindo o Texas Legends. Por isso acabou abandonando o basquete cedo e se tornando rosto publicitário e artista. Ainda assim, continua sendo um dos gigantes mais famosos do mundo dos esportes. E agora para o extremo físico oposto. Para Mayra Rosales, de San Diego, Califórnia, esportes eram um conceito completamente estranho. Ela era conhecida como a mulher mais pesada do mundo. Em seu auge pesava quase meia tonelada, 470 quilos, quase o mesmo que metade de um carro. Seu ganho de peso extremo começou quando seus pais se divorciaram e ela desenvolveu problemas psicológicos. A situação ficou tão grave que seus joelhos já não conseguiam mais sustentar o próprio peso e ela parou de andar completamente. A partir daí, ficou acamada e passou a ser cuidada pelo marido, que gastava várias horas por dia lavando as dobras de sua pele. Certa vez, ela esteve à beira da morte por causa de uma pneumonia, mas não foi ou não conseguiu ir ao médico. Somente no último momento chamaram uma ambulância. Foram necessários 10 homens para retirá-la de casa e levá-la ao hospital. Como se sua condição de saúde já não fosse insuportável, Mayra também foi acusada de assassinato. Em 2008, seu sobrinho de 2 anos, Eliseu, morreu enquanto estava sob seus cuidados. Ela disse à polícia que isso poderia ter acontecido porque o teria sufocado acidentalmente com o próprio peso. Mas mais tarde se descobriu que a verdadeira culpada era a mãe da criança, que havia maltratado severamente o filho antes. Alguns anos depois, Mayra começou a perder peso drasticamente e conseguiu eliminar incríveis 80% do seu peso corporal. Mesmo assim, faleceu em 2024, aos 43 anos, como consequência de sua obesidade prolongada. Outras pessoas, por outro lado, não são anormalmente altas ou pesadas, mas ainda assim têm partes do corpo gigantescas. Pegue Chanel Tapper, do Texas, por exemplo. Ela é a atual recordista mundial como a mulher com a língua mais longa do mundo. Sua língua mede incríveis 9,75 centímetros e não apenas parece completamente insana, como também é tão flexível que ela consegue fazer todo tipo de truques e desafios com ela. Ela pode, por exemplo, lamber o próprio queixo e até os olhos. Também adora jogar Jenga com a língua, consegue remover facilmente blocos individuais sem fazer a torre cair. E equilibrar objetos funciona igualmente bem. Ela consegue segurar uma colher de metal na língua enquanto mantém a boca aberta. Para algumas pessoas, no entanto, a língua não cresce em comprimento, mas em largura, como é o caso de Byron Schlenker e sua filha de 14 anos, Emily. Ambos detêm o recorde das línguas mais largas do mundo entre homens e mulheres. A língua de Byron mede 8,6 centímetros de largura, mais larga que um iPhone. Dá para ver e até ouvir que sua língua enorme atrapalha quando ele fala, sendo realmente grande demais para sua boca. Felizmente, os dois encaram isso com bom humor e riem junto quando os outros fazem piadas sobre suas línguas gigantes. Mas todas as pessoas que vimos até agora não são nada comparadas ao gigante de quem vamos falar agora, o francês André René Roussimoff, mais conhecido como André, o gigante.
Com mais de 2,20 metros de altura e pesando mais de 240 quilos, 530 libras, ele era uma atração viva no mundo do wrestling. As pessoas iam apenas para vê-lo. Ele era mais alto que qualquer adversário e parecia quase sobre-humano. Mas não era apenas sua aparência colossal que o tornava tão bem-sucedido na luta livre. Era também a forma como era apresentado no ringue, como um gigante imparável, contra quem até superestrelas como Hulk Hogan não tinham chance alguma. Apesar do tamanho, ele se movia surpreendentemente bem no ringue e sabia exatamente como entreter o público. Era amado por todos. Ainda assim, seu corpo era ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. A razão de seu tamanho extraordinário era um distúrbio hormonal raro chamado acromegalia, que fazia seu corpo crescer de forma descontrolada. Suas mãos eram tão enormes que latas de cerveja pareciam copinhos nelas. Por causa dessa condição, ele sofria de dores intensas, mal conseguia se mover normalmente no fim da vida e morreu em 1999 aos 46 anos, vítima de insuficiência cardíaca. Agora vamos para outro recorde mundial gigantesco, surpreendentemente mantido por uma mulher. A americana Macy Curran, de 22 anos, tem as pernas mais longas do mundo, mesmo que geralmente os homens sejam os que detêm o título de pessoas mais altas. Suas pernas medem 135 centímetros, o que representa mais de 65% da sua altura total, já que Macy mede 2,06 metros. Ela é até consideravelmente mais alta que seus pais, mas isso traz muitas desvantagens na vida diária. Por exemplo, ela nunca encontra calças que sirvam e precisa mandar fazer quase todas as suas roupas sob medida. Dirigir também é extremamente difícil para ela porque nunca sabe onde colocar as pernas. Com um corpo tão extraordinário, ela definitivamente está entre os gigantes mais impressionantes do mundo. E agora, uma mulher cuja característica gigantesca é algo completamente diferente. Os seios. Annie Hawkins Turner, de Atlanta, mais conhecida por seu nome artístico, Norma Stitz, é a recordista mundial de maiores seios naturais desde 1999. Quando ela caminha pela rua, todos os olhares se voltam para ela porque seu busto é simplesmente impossível de ignorar. Seu tórax mede mais de 2 metros de circunferência. Enquanto a mulher média usa sutiã tamanho B, ela chegou ao fim do alfabeto com o tamanho 102ZZZ. Esse tamanho nem sequer existe na produção comum e é totalmente único, por isso todos os seus sutiãs precisam ser feitos sob medida por um especialista em lingerie com reforço duplo e 12 colchetes para sustentar a parte superior do corpo. Cada um de seus seios pesa cerca de 20 quilos mais do que uma criança de 4 anos. Isso naturalmente limita muito a vida diária de Annie. Até mesmo caminhar ou subir escadas é extremamente cansativo para ela, já que seu centro de gravidade se inclina para frente e ela precisa estar constantemente atenta para não cair. Uma cirurgia de redução dos seios, porém, está totalmente fora de cogitação para ela. Annie diz que seus seios fazem parte de quem ela é. Em seguida, queremos apresentar um gigante cuja história de vida é talvez a mais estranha de todas, o austríaco Adam Reiner, a única pessoa conhecida por ter sido, ao longo da vida, anão e gigante ao mesmo tempo. Mesmo os médicos ainda não conseguem explicar como isso foi possível. Adam nasceu em 1899, um bebê muito pequeno, magro e fraco. E como permaneceu abaixo da altura média mesmo na juventude, foi classificado como anão. Aos 19 anos, mede apenas 1,12 metros. Em 1918, foi recusado no exército austro-húngaro e não pôde lutar na Primeira Guerra Mundial por causa de seu tamanho. Mas aos 21 anos, ele passou por um súbito surto de crescimento, atingindo 2,34 metros. Seu número de sapato era 53. Esse crescimento repentino trouxe graves problemas de saúde. Ele desenvolveu uma curvatura severa na coluna, mal conseguia andar e acabou ficando cego de um olho. Adam morreu aos 51 anos, provavelmente devido às muitas complicações causadas por seu gigantismo. Essas foram algumas das pessoas mais inacreditáveis com proporções corporais gigantescas. E você, o que acha? Ser um gigante é uma bênção ou uma maldição? Conte pra gente nos comentários.